Uma cidade da Serra Gaúcha. Mistério, assassinato, a presença de carbonários e da máfia Ndrangheta. Tudo isso você encontra em Tempora Rosten, o primeiro romance do jornalista Diego Franzen, que você vai conhecer um pouco agora. Esse livro, Tempora Rosten, ele tem como pano de fundo a Serra Gaúcha. Então é um romance policial, esotérico e dá para se dizer até iniciático, que se passa na Serra Gaúcha e que começa a partir de um assassinato. E aí a gente acaba envolvendo algumas entidades que são bastante conhecidas já em termos de mundo, como por exemplo a Ndrangheta, é a organização mafiosa mais influente da atualidade. Inclusive estipula-se que 80% da droga que circula na Europa passa pelo porto de Guaiatauro, que é um quartel-general da Ndrangheta. Então a Ndrangheta ela funciona em clãs. Nessa história fictícia existe um clã instalado na Serra Gaúcha que é responsável pela distribuição de narcóticos por todo o estado. Nesse caso do Tempora Rosten, uma moça é assassinada num ritual satânico e a partir daí então há um envolvimento direto da Ndrangheta porque a moça tem ligações com a máfia. Então não só a polícia está atrás dos assassinos, como também a máfia está atrás deles. E aí entra o modus operandi da máfia, entra o modus operandi também da polícia, procedimentos policiais e também do decorrer da história a gente acaba envolvendo também a história da Serra Gaúcha, mais precisamente os carbonários. Em Bento Gonçalves mesmo existiu uma presença carbonária. Existiu uma presença carbonária, aliás, a Ordem dos Carbonários é uma ordem oriunda lá do século XVII e essa Ordem dos Carbonários, ela era quase um braço da maçonaria, embora não era bem maçonaria. Chamavam de maçonaria guerreira. Maçonaria guerreira, maçonaria da selva, né? E o patrono da Ordem dos Carbonários é São Teobaldo de Champagne, por isso o nome da cidade de São Teobaldo, porque é na ficção uma cidade fundada por carbonários. Os carbonários estão presentes em grandes revoluções que envolveram italianos, como por exemplo a própria Revolução Farroupilha, onde o Giuseppe Garibaldi era um carbonário, e entre outros, né? O Luigi Rossetti era carbonário também, e no que diz respeito à Itália, o nome mais forte da carbonária é o Giuseppe Mazzini, né? Então realmente a gente trouxe um pouco dessa história para a Serra Gaúcha. A Ordem dos Carbonários ela é mencionada nesse livro, Tempora Rosten, mais como uma formadora da Serra Gaúcha. E aí entra aquela situação, uma sociedade secreta que funciona e uma sociedade essencialmente católica ou essencialmente religiosa. E aí entra alguns conflitos também de doutrina. E também entra a questão da máfia, porque o mafioso, embora ele cometa alguns atos ilícitos, ele é muito religioso. E como é que foi essa questão de pesquisar essa presença, por exemplo, dos carbonários aqui na Serra Gaúcha? Bom, a presença dos carbonários, algumas obras acabaram me auxiliando bastante. Tem 2 livros do escritor Darcy Poleto, inclusive, que me ajudaram bastante, que é o Primeiras Pedras e História e Origens, que me ajudaram bastante nessa busca. Também busquei muito ler os jornais antigos da Serra Gaúcha para ver como se formou a questão da colonização italiana, né? E a carbonária é muito forte. Um exemplo clássico da carbonária era que normalmente no registro de imigração do cidadão que aportava aqui, o carbonário, como forma de se identificar, ele colocava uma profissão extra, normalmente relacionada à construção ou arte. Então, por exemplo, o cidadão colocava lá: eu sou agricultor e sou artesão. Provavelmente é um carbonário. E nesses registros, então, tu foste ao arquivo histórico, como é que foi essa pesquisa? Onde é que tu encontraste documentação sobre isso? Bom, foi principalmente no arquivo histórico, né? Principalmente no arquivo histórico, tanto aqui, também em Caxias, na Secretaria de Cultura de Caxias do Sul, também consegui alguns documentos bastante importantes nesse sentido. E muito livro, né? Muito livro, muita pesquisa, a internet ajuda bastante também nesse ponto, né? Então a gente fez uma pesquisa e contextualizou. Um detalhe importante que eu achei nessas minhas pesquisas e que é descrito no livro é o ritual de iniciação da Ordem dos Carbonários. Ele é descrito ipsis literi no livro Tempora Rosten. E também tu misturou a coisa do mistério com a experiência de jornalismo policial? Como é que funcionou essa vontade de descrever um tema como esse? Bom, começou porque lá em Cruz Alta, no ano 2000,
mais ou menos, aconteceu uma série de crimes relacionados a uma ordem satânica que se chamava Church of Satan. A partir dessa ordem satânica, um rapaz acabou sendo sacrificado num ritual satânico dentro do cemitério, e um pouco desse histórico, dessa ocorrência policial, eu acabei puxando para o livro. Claro, com as devidas adaptações e sem citar os nomes dos envolvidos, que inclusive foram condenados, presos, cumpriram pena e já estão soltos, né? Então, a partir dessa história, a gente acabou desenvolvendo uma pesquisa nesse sentido e criando um livro policial, um romance policial. Eu tenho algumas influências nesse sentido. Eu gosto muito de livros místicos, esotéricos, mas também gosto muito, por exemplo, do Dan Brown. Me agrada o estilo que o Dan Brown escreve, capítulos curtos, envolventes, sem muita prolixidade, né? Um livro realmente objetivo, uma narrativa que envolva o leitor e que o leitor pensa, dá tempo de ler mais um pouquinho, daqui a pouco ele encerrou o livro. Essa questão dessa composição familiar também te interessou muito por conta da imigração italiana aqui? Com certeza. Aliás, a Drangheta é interessante porque ela se divide em clãs, né? Familiares. Em clãs familiares. Então, o cidadão que assume o poder da Drangheta normalmente é visto como aquele cara da família que é o mais poderoso, né? É aquele cara que tem uma visão mais forte do que é o negócio da família. O líder da máfia não pode ser um cara impulsivo. Aliás, o Mário Puzo nos traz muito isso no Poderoso Chefão, onde o Sonny acaba sendo assassinado por ser impulsivo, enquanto que o Michael Corleone acaba assumindo o poder da organização mafiosa em virtude de ser um cidadão mais equilibrado e mais frio. A disciplina, né, é fundamental. A disciplina é fundamental, exatamente. Então, no Poderoso Chefão, Mário Puzo nos traz a Cosa Nostra, que é a máfia mais famosa do mundo. Tem o Al Capone, tem aquela saga do Poderoso Chefão toda, mas a Drangheta hoje é mais poderosa e tem políticos influentes na Itália que já tiveram documentos associados à Drangheta. Eu vou citar um nome. O Silvio Berlusconi é um cidadão que já teve citados em processos onde a Drangheta estava envolvida, né? Aqui tem um cara bastante famoso hoje em dia que também teve seu nome envolvido até nessa operação que eu falo de 2014 na prisão desses traficantes, que é o Alberto Youssef, que hoje está preso por um escândalo de corrupção. Tu chegaste a colocar alguma coisa nesse sentido no livro? Não, nesse sentido, Brasil eu não coloquei. Eu puxei muito a questão da Itália, né? A questão da colonização italiana. O Brasil é bastante local a situação. Já estou escrevendo, inclusive, um segundo romance que se passa na mesma cidade. Não vai ter uma influência direta da Drangheta, mas vai ter, sim, os seus crossroads da Drangheta, mas esse segundo livro é mais focado em outros assuntos, como, por exemplo, a questão da imigração dos haitianos. Então, esse segundo livro vai ser bastante focado nesse sentido. Mas o Tempora Hosting, ele foca muito no modus operandi da Drangheta, porque a Drangheta, eles são uma família. E sendo uma família, eles são muito unidos. E sendo unidos, se tu mexeu com um, mexeu com todos. E no momento que se descobre quem é o cara que está responsável, aí a Drangheta entra em ação. E aí quem chega primeiro neles? A polícia ou a Drangheta? Ou os dois ao mesmo tempo? Isso o pessoal pode conferir lendo o Tempora Hosting.